Aquele que tem a sua Bíblia, abra comigo o livro de Lucas, capítulo 22, versículo 39. Lucas 22, 39. Abra juntamente comigo. Lucas 22, 39. Não há motivo da gente estar aqui a não ser ter um encontro com Cristo nessa noite. Amém? Aquele que achou, leia comigo. Lucas 22, do versículo 39 em diante. E saindo foi, como costumava, para orar no Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou naquele lugar, disse-lhe: orai, para que não entreis em tentações. Em outras traduções vai dizer: para que não caiam em tentações. E apartando-se deles, cerca de um tiro de pedra, pondo-se de joelho, orava, e dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, velou para os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhe: por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação, ou para que não caiam em tentação. Amém? Pode se assentar. Jesus, ele disse, depois de ressuscitado, aos seus discípulos: que a paz seja convosco. Que a paz de Cristo esteja sobre todos nós. Amém? Hoje a gente vai falar sobre batalha espiritual. E o tema da mensagem é: para você vencer as tuas batalhas, você se vence em oração. As batalhas se vencem na oração. Amém? Muitas vezes a gente se depara a momentos de muitos irmãos chegar pra gente e falar assim: muitas pessoas, elas são dependentes, elas são independentes na vida cotidiana delas. Ela faz tudo com a força do braço dela, com tudo do jeito que ela quer, do jeito que ela age, do jeito que ela fala, ela faz tudo do jeito que ela quer. Só que quando chega em questão de exercer a fé, em questão de batalha espiritual, em questão de vencer os seus problemas pessoais, sabe o que acontece? A pessoa vai e diz: pastor, ora por mim. Sabe o que eu tenho para te dizer? As suas batalhas, quem vence não é o pastor, não sou eu. Quem vence as suas batalhas é você. Não tem como eu vencer as batalhas se Deus quer que você lute e quer que você guerreie. Você vence as suas batalhas. Amém? Eu posso te ajudar, mas quem vai vencer é você. Quem vai conquistar é você. Amém? A gente se vence orando. Não mudou a técnica ainda. Os crentes é debaixo de oração. Amém? A minha vida não anda, a minha vida não vai para frente. Nada dá certo. Hoje você vai aprender um pouco aonde a tua vida vai começar a dar certo. Você vai começar a vencer na vida. Aquilo que estava fechado vai se abrir. Porque nessa noite você vai aprender a batalhar e a ganhar. Não com a tua própria inteligência, não com a força do teu braço, não com o teu achismo, não porque você sabe fazer bem as coisas, mas sabe por quê? Porque você vai orar. Amém? Mas vamos refletir um pouco nesse texto. Só quis dar uma introdução aqui para a gente refletir.
E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiam. Aqui é um princípio muito interessante, que muitos não fazem, mas é depois de um dia trabalhoso, depois de um cansaço físico e espiritual, depois de ter pregado, de evangelizado, de falado de Deus, de você ter trabalhado, de você ter feito as coisas todo dia. Sabe o que Jesus fazia, irmão Igor? Depois de ele pregar, depois de ele evangelizar, você viu ali o que disse no versículo 39? E saindo foi como costumava, ou seja, diariamente ele fazia, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos. Uma das coisas para você não sentir o cansaço que vai fazer com que o quê? Todo dia você fique da mesma maneira e não saia esse cansaço espiritual, muitas vezes mental e muitas vezes físico. O cansaço é verdadeiro? Tem. Amém? Mas uma coisa que muitos não sabem é o que Jesus fazia. Jesus, ele estava no cenário do avivamento, digamos assim, num cenário onde todo mundo estava escutando ele. Quando Jesus ele fazia os milagres, ele pregava, sabe o que ele fazia depois disso? Ele saía e ia ser gerado no secreto. Sabe o que ele estava ensinando para nós? Ele ia recarregar suas energias. Aqui já está um princípio. Depois de você ter passado o teu dia todo, depois de você ter ficado cansado, muitas vezes, com um dia estressante de serviço, sabe o que você tem que fazer? Sabe por que você está estressado? Sabe por quê que você está cansado? Porque as tuas energias se esgotaram, estão se esgotando. Amém? Todo mundo está conseguindo entender? E quando as tuas energias esgotam, o que acontece? Você fica cansado, você fica muitas vezes estressado, você fica muitas vezes sem saber o que fazer. Por quê? Você está fraco, você está sem energia. Porque um dia trabalhoso, ele faz com que você fique sem energia. Isso é lógico. Amém? Só que o que Jesus fazia depois de ele pregar? Depois de ele estar cansado, depois de ele ter ministrado a palavra de Deus, sabe o que Jesus fazia? Ia para o monte orar. Eu não estou dizendo que você tem que ir para o monte. Aliás, que a gente sempre vai no monte. Mas sabe o que eu estou dizendo? Jesus, ele ia para o secreto. Sabe o que ele estava fazendo? Mateus 6,6. Ele ia para o quarto. Ele ia para o secreto. Ele ia ter uma comunhão com Deus na intimidade. Para o quê? Para ser restaurado. Para ser renovado. Um dos princípios para você ser renovado é você estar no secreto. É você ser gerado no secreto com Deus. Deus, ele vai levantar uma geração que está no secreto. Esse é um dos princípios para você vencer o teu cansaço, o teu estresse e as tuas lutas sentimentais, emocionais. Amém? Essa é uma das formas de você vencer, de você não soltar a boca nos outros depois de um dia trabalhoso. Essa é uma das formas de você vencer o estresse e o cansaço. Amém? Se retirando daquele lugar que você estava, da correria, e indo orar, indo recarregar suas energias. Não é Deus que precisa das orações, nós precisamos orar. Amém? Porque quando a gente ora, é um dos princípios que a gente se conecta com Deus. Amém? E o celular? Se você conectar o carregador, mas não conectar na tomada, o que acontece? Ele não carrega. E aí ele vai ficar desligado. Ele não pode funcionar com pouca bateria. O celular, ele não funciona bem. Amém? Nós com pouca energia, com pouca bateria, digamos assim, a gente não vai funcionar da maneira com o nosso maior potencial. Amém? Então o que nós temos que fazer? Se conectar com Deus. Instantaneamente, quando você se conecta com Deus, você é restaurado, você é carregado novamente. Amém? Espiritualmente,
fisicamente falando. As duas coisas você se recarrega de novo. Amém? Mas eu quero continuar um pouco mais. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentações. Outros princípios. Sabe, muitas vezes a gente cai. Sabe por quê? Você viu o que disse Jesus? Orai para que não caiam em tentações. Outro motivo aonde a gente cai e peca contra Deus, sabe o que é? É não orar. Jesus disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Sabe o que Jesus estava falando? Orem, porque Satanás, ele vai vir oferecer os banquetes para vocês. Mas vocês têm que orar para que vocês não caiam em tentação. Amém? E no começo, amados, eu vou ser sincero para vocês. Não vou aqui fazer rodinha. Você não vai gostar de orar. No começo, não vai. Não adianta eu mentir. No começo, ninguém gosta de orar. Você gosta de estar com uma pessoa que você conheceu agora? Não gosta. E Deus, a gente conhece Ele. A cada dia a gente vai conhecendo mais e mais de Deus. Porque Deus é um ser inesgotável. Então, quanto mais eu oro, quanto mais eu estou com Jesus, mais eu quero estar na presença dEle. Mais eu quero orar. Quanto mais você conversa com uma pessoa, quanto mais você convive com uma pessoa, mais você quer estar com ela. Em raras exceções, claro. Que tem uns que você quer ficar para longe, né? Mas eu estou falando de Jesus. Jesus, no começo você não vai gostar de orar. Mas quanto mais você ora, quanto mais você vê que Ele te escuta, que Ele te responde, que Ele te recebe do jeito que você é, e a partir do momento Ele vai trabalhando e vai te mudando, você quer estar com Ele. Porque agradável é você orar. Mas no começo é ruim. No começo você não vai gostar. Amém? Mas a oração, a gente tem que manter uma constância. Tem dias que você vai querer orar. Tem dias que você não vai querer orar. Tem dias que você vai passar semanas orando, jejuando, meditando na palavra, com empolgação. Tem outros dias que você não vai ter vontade de orar. Mas o que você faz? Você continua nessa constância. Para o quê? Para não cair. Sabe por que Eva caiu? Sabe por que muitos irmãos caem? Porque tiram os ouvidos de Jesus. Tiram os olhos de Jesus. Amém? A gente só cai. A gente só peca se parar de vigiar e se parar de orar. Amém? Mas vamos continuando mais um pouco, meus irmãos. E apartou-se deles cerca de um tiro, e pondo-se de joelho orava, e dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. Olha só o que aconteceu. Jesus, ele se põe de joelho ao monte, ali onde estava só ele e Deus. Você vê que ele se afastou dos discípulos. Por quê? Ele ia ter uma intimidade com Deus naquele momento. E ele orou e disse: Pai, se possível, afasta-te de mim esse cálice. Vai dizer ali: mas, todavia, seja feita a tua vontade. Jesus, ele sabia que ele iria ter que passar pela cruz no Calvário. Jesus, ele sabia que ia ter que passar por açoites, que ele iria ter que passar por vários desprezo, humilhação. Ele sabia que ele ia ter que ser chicoteado. Ele sabia que não iria ser fácil ele passar pela cruz, ele passar no caminho a ser chicoteado com as chicotadas. E naquela época os chicotes eram feitos, muitos vão falar que eram feitos com um pedaço de ossos. Cada chicotada arrancava pedaços. Não era esse chicote que a gente está acostumado a ver. E foram várias chicotadas. Então ele sabia que ele iria ter que passar por esse momento. E o que ele fez? Ele se prepara. Jesus, ele se prepara. Sabe por que muitas vezes a gente não vence a luta de cada dia?
porque a gente não se preparou antes. Sabe como que um exército, ele vence a batalha? Ele não vence quando ele chega na linha de batalha, na linha de frente contra o inimigo. Não, isso é só uma consequência. Sabe como um exército vence? Quando ele estuda o seu adversário. Quando o exército ele gasta tempo estudando o seu adversário, ele ganha. Quem já ouviu falar do cavalo de Troia? Sabe como que eles ganharam aquela guerra? Sabe por quê? Eles estudaram a cultura da época e mandaram um cavalo de Troia dentro com soldados. Amém? Entendeu? Por quê? Eles venceram aquela batalha por quê? Estudaram, gastaram tempo estudando o adversário. Sabe como que na ciência se vence o vírus? Ou se vence qualquer doença? Estudando. Você gastando tempo, vendo métodos e vendo fórmulas. Para o quê? Para você fazer a vacina contra o vírus que se alojou em algum lugar. E aí, quando você gasta tempo, quando você aplica o vírus, é só uma consequência daquilo que você já venceu no quê? Nos testes, na preparação. Amém? E o inimigo, Satanás, o adversário das nossas almas, ele sabe disso. Por isso você vai ver que o reino das trevas, eles atuam de uma maneira estudando. O inimigo ele fica ao derredor de nós, diz a Bíblia. Sabe o que ele fica fazendo? Ele fica nos estudando. Por quê? Quando eu conheço a tua fraqueza, eu posso vencer de você. Porque se eu conheço a tua fraqueza, eu jogo na tua fraqueza. E quando eu jogo na tua fraqueza, eu posso te vencer. Amém? Porque naquilo que você é forte, o inimigo ele não te vence. Ele te vence é na tua fraqueza. Amém? E a gente vence as batalhas na fraqueza do nosso inimigo. O mundo espiritual é muito desprezado, mas real. E para você vencer, você tem que orar. Amém? Então, voltando ali para o texto, Jesus, ele sabia que ia ter que passar por um momento onde ele ia ser zombado, humilhado, desprezado, vindo afrontas contra ele. O que Jesus fez? Jesus se colocou de joelho. Ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita tua vontade. Sabe o que Jesus estava dizendo? Ele disse: não, eu sei que vai ser difícil. Tem batalhas, amados. Tem lutas na sua vida que você não quer passar e que eu também não quero passar. Mas tem lutas, guerras, que é necessário a gente passar, que é necessário a gente passar por elas, mesmo sendo desprezado, humilhado, para um bem maior. Conseguiu compreender? Tem batalhas que a gente não vai conseguir querer, que a gente não vai querer passar, perdão. Mas Jesus, ele nos ensinou uma coisa: Pai, se possível, faz de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Jesus, ele nos ensinou esse princípio. Por mais que você não queira passar as guerras que é necessariamente você tem que passar, você tem que dizer: Deus, todavia seja feita a tua vontade. Ninguém gosta de guerrear. Ninguém gosta de estar no campo de batalha. Ninguém gosta de estar arriscando a sua própria vida a lutar por algo. Mas essa batalha a gente tem que querer lutar. Sabe por quê? Porque a gente não está lutando por outros. A gente está lutando por nós mesmos, para vencer os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas ansiedades. Tudo. A porta que estava fechada se abre. Aquilo que estava impedindo de você prosperar começa a dar certo, você começa a prosperar. Aquilo que estava impedindo na tua vida sentimental, na tua vida financeira, na tua vida, qualquer área, meus irmãos, você orando,
você batalhando nas regiões celestiais em Cristo, em oração, você vence. O apóstolo Paulo ele vai dizer no livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 12, vai dizer assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O apóstolo Paulo ele diz: a nossa luta não é contra os nossos irmãos, contra aquele que te afronta, que fala mal de você, contra aquele que não quer você ver crescer, que não quer ver você crescer, perdão. A nossa luta não é contra os nossos irmãos, não é contra a carne nem contra sangue. A nossa luta é contra o reino das trevas. Por isso ele vai dizer: principados, demônios que atuam nos países, potestades, demônios que vão atuar nas regiões de Santa Catarina, Nordeste, Sudeste. Amém? Não vou gastar muito tempo explicando aqui. Ele vai falar os demônios familiares, ele vai dar uma hierarquia de demônios ali. O que Paulo ele vai dizer? Ele vai dar instrução para os irmãos. Porque naquela época, no contexto bíblico, no contexto ali histórico, no contexto da cultura da época, era o quê? Eles viviam guerras medievais, guerras de espada, de escudo. Amém? E Paulo ele vai dizer: a nossa luta não é contra a carne, mas é sim contra os principados, contra o exército espiritual, contra o exército da maldade, contra Satanás e seus demônios, em outras palavras. E aí Paulo, ele vai nos ensinar um princípio. O que ele vai dizer? A nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas sim contra os principados, potestade, contra os... E dele vai falar no final bem assim, ó: nos lugares celestiais. Ele vai dizendo essa hierarquia, ele vai dizer que a nossa luta é contra eles nos lugares celestiais. E você vai dizer: como eu chego nos lugares celestiais se eu estou nesse corpo? A oração é um método de você se conectar com Deus. Amém? E quando você se conecta com Deus, você entra em batalhas. Quem já orou e ficou muito angustiado quando estava orando? Muitas vezes quando eu oro, eu fico angustiado, eu fico triste, eu choro. Muitas vezes, muitos já me chamaram de louco, porque diz: você é louco, você é muito frio. Você acha que esse problema não tem nada a ver. Sabe por quê, amados? Porque quando você está em oração, você vence as suas batalhas antes que ela chegue em você. Antes de você vivenciar o momento, você já se preparou. E aquele que se prepara é só uma consequência que vai vencer na hora que for lutar. Quem ganha? O lutador que se prepara melhor ou que se prepara menos no UFC? O lutador que se capacita, que se prepara, que estuda o seu adversário, é aquele que vence. Aquele lutador que quase não se prepara, que não estuda o seu adversário, ele vai perder, porque ele não sabe como o seu adversário age. Amém? Então ele perde. Mas eu quero continuar um pouco mais. Vai dizer assim: e apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E apareceu um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Amém? O que ele vai dizer? Que o anjo vinha e o fortalecia. O momento da oração é o momento que Deus está te fortalecendo. É o momento que Deus está te preparando.
A Bíblia vai dizer: basta a cada dia o seu mal, basta a cada dia as suas lutas. Todos os dias, diz Jesus, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque no mundo tereis aflição. Basta a cada dia o seu mal. Todos os dias a gente vai ter batalhas, lutas, para a gente lutar. Você só recebe vitória quando você luta e ganha e conquista aquilo que você está batalhando. Não adianta você lutar e não conquistar. Você só gastou energia. Amém? Quantas vezes a gente tem tentado com a força do nosso braço, com a nossa inteligência, com o nosso falar, com a nossa expertise, a ganhar coisa, a prosperar, a fazer com que acabe as brigas familiares no relacionamento. Muitos a gente conversa, dizem que não consegue vir na igreja quando acontecem os cultos. Por quê? Batalha espiritual. O inimigo não quer que você vença em nada na tua vida. A Bíblia diz que Satanás, ele vem para roubar, matar e destruir. Uma vida vitoriosa, onde você vai vencer, onde você vai conquistar aquilo que você quer, onde as portas vão se abrir, é debaixo da oração, é debaixo do joelho dobrado. Se você não pode dobrar, mas se entregue em oração a Deus. É debaixo da humilhação. Quando você descer, os céus podem estar fechados na sua vida. Quando você descer em humilhação, em oração, os céus podem estar fechados. A Bíblia vai dizer no livro de Mateus que quando Jesus ele desce até o Jordão a ser batizado, os céus estavam fechados. Os céus estavam fechados. Quando Jesus é imergido nas águas, quando Jesus é batizado, quando Jesus desce ali em obediência a Deus, quando ele sobe, a Bíblia vai dizer que os céus se abrem. Sabe o que eu quero dizer para você? Você pode descer em oração, os céus estão fechados, nada está dando certo. Você pode descer em humilhação a Deus para orar, os céus vão estar fechados, as portas vão estar fechadas, nada está dando certo. Mas quando você sobe da oração, quando você sobe da humilhação, os céus se abrem, e céus e terra cooperam para te abençoar. É isso que eu quero te dizer. Quando Jesus desceu, céus fechados. Quando ele subiu, céus abertos. Sabe o que está faltando para nós? Descer, se humilhar, e os céus se abrirão. Deus vai mover céu, Deus vai mover terra, Deus vai mover anjo, Deus vai mover o que for, e vai te abençoar, e a tua vida vai começar a dar certo. Amém? Se prostre a Deus, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se achegai-vos a Deus, e Deus se achegará a vós. É isso, amados. Descer, se humilhar a Deus, e os céus se abrem, e as coisas começam a dar certo. Amém? Acontecendo um pouco mais aqui ainda, e disse-lhe, e levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e achando-os dormindo de tristeza, disse-lhe, por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entres em tentação. Uma vez, amados, eu já fiz igual aos discípulos. Já. Muitas vezes, eu pegava, chegava para o irmão Igor e contava para ele. Eu vou orar, e muitas vezes, eu durmo, chegava e falava para o Igor. Eu achava que aquilo dali era normal, mesmo conhecendo a palavra. E orar, eu acabava dormindo. E orar, eu acabava, se me ajoelhava, confortável, nos braços do pai, e acabava dormindo ali. Um dia, Deus usou o próprio Igor e falou, ele soube falar da maneira certa, do jeito correto. Falou, ó,
me leve a mal, irmão. Daí ele me expôs esse texto, dizendo, ó, está escrito tal coisa. Vigiai e orai. Ele disse, eu acho que o que está te afastando de Deus é isso. Quando eu decidi dar ouvidos a ele e saber que era Deus que estava falando comigo, comecei a vencer as batalhas. Por mais que já sabia esse princípio, mas eu comecei a entender um pouco mais sobre você se prostrar perante Deus. Sujeitai-vos, humilhai-vos perante a mão poderosa de Deus, e Ele vos exaltará. Bíblico. Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Uma das formas que estava me afastando de Deus era dormir na oração. Só que quando eu decidi a orar, a não deixar vir o sono, por que o sono? O inimigo não quer que você ore. Satanás não quer que você ore. Nem a tua carne quer que você ore. Muitas vezes o inimigo te coloca sono, ou muitas vezes você está com sono pelo fato de estar cansado. E quando você dorme, você sai do propósito, que era orar, que era se conectar com Deus, se regenerar, se fortalecer, porque o anjo vinha e o fortalecia, mas ele estava, o quê? Orando. Ele não estava dormindo. Jesus estava orando. E o anjo vinha e o fortalecia. Para o quê? Para o momento que ele tinha que passar na cruz do Calvário. Pelo momento que ele ia ter que caminhar por aquela estrada onde o Simão Cirineu iria ter que ajudar ele. Porque ele estava ferido. Ele estava chicoteado, humilhado. Onde aquele homem também teve que ajudar ele, foi constrangido, porque naquela época você ser morto na cruz era uma grande afronta, era uma humilhação. Na época do Império Romano, vários foram crucificados. Então era uma desonra. Mas Jesus se fortaleceu e ele passou como um cordeiro calado que vai para o matadouro sem abrir a sua boca, sem abrir a sua boca, sem reclamar. Olha aí, ó. Muitas vezes você está nas lutas da sua vida, nas lutas dos teus sentimentos, nas batalhas das emoções da tua mente. Sabe por quê? Você reclamando, sabe por quê? Não orou antes, não se preparou antes. A Bíblia vai dizer que Jesus foi levado sem abrir a boca. Quando aquele homem diz para ele, me fala alguma coisa que eu posso te soltar, porque eu tenho poder. Jesus disse, você só tem poder porque o meu Pai deu para você. Jesus foi humilhado, desprezado, não falou nada. Por quê? Tinha se preparado. Jesus só começou o ministério dele com 30 anos. Preparou a vida inteira. Da mesma maneira que ele era 100% Deus, mas ele também foi 100% homem. E ele passou pelo mesmo desejo que eu tenho, que você tem, ele passou. Mas ao contrário de nós, ele não caiu em nenhum. Mas Jesus, quando vinha na terra, ele estava 100% homem, como eu e como você. Mas ele resistiu. Ele não pecou em nada. Ele foi perfeito. Do nascer ao se entregar para morrer. Quantas vezes a gente tem abrido a nossa boca, não para bendizer, não para cultuar um culto de ação de graça, mas para maldizer o nome de Deus. Deus, porque eu estou passando por essa batalha. Deus, eu não aguento mais. Deus, me tira dessa prova. Deus, meu Deus, agora é o fim.
Em nenhum momento você vai ver Jesus reclamando. Você vai ver Jesus calado. Por quê? Se preparou. Ele se preparou em oração. Você vai ver o que vai acontecer ali? Que gotas de suor caíam dele como sangue. Isso estudado cientificamente é quase impossível. É tamanha angústia, tamanha aflição, tamanho peso de aflição que pode acontecer de cair com gotas de sangue de você. Alguém aqui já caiu gotas de sangue? Quando você está nervoso? Lógico que não. Porque nenhuma aflição, nem a maior aflição tua, fez com que você caísse gotas de sangue. Muitos, quem me conhece sabe que eu sou calmo, que eu sou frio, que quando é para agir nos momentos que os outros estão preocupados, eu estou frio. Mas sabe o que eu aprendi nesses momentos? Eu me preparar antes. E quando chegar no momento desse, eu tenho a frieza. Eu tenho o porte necessário para na hora de todo mundo estar, meu Deus, o que eu vou fazer? Não, eu fico frio e resolvo o problema. Não espere dos outros o que você tem que fazer. Não espere de mim o que você tem que fazer. Não espere que eu ore por você. Não espere que eu entre nas batalhas por você. Eu posso até te ajudar. Mas quem vai marchar, quem vai batalhar é você. Você viu um princípio ali? Que Deus me abre a mente agora. Que Jesus ele se afastou dos seus discípulos. E os discípulos dormiam. Os discípulos não ficaram em constante oração com Jesus. Jesus teve que orar sozinho. Não espere dos outros, não espere de mim o que você tem que fazer. Jesus não esperou de ninguém, ele fez. Uma frase que eu sempre falo para quem me conhece é que eu estou cercado de pessoas que só falam e não botam em prática aquilo que falam. Sabe o que quer te dizer? Não fale, bote em ação. Vá orar. Eu quero prosperar. Eu quero que a minha vida mude. Eu quero que o meu casamento mude. Eu quero que as coisas comecem a dar certo. Eu quero que a minha família se converta. Vença em oração. Vá orar. Os dias que eu estou mais angustiado, sabe qual é? É o dia que eu estou orando. Todo dia que eu vou orar, eu fico angustiado. Porque eu sei que nesse momento eu estou batalhando. Eu estou me fortalecendo. Eu estou me preparando. E eu estou guiando as minhas guerras lá na oração. Em oração. Você vai ver testemunho de vários irmãos. Daniel, livro de Daniel. O rei tem um sonho. Ele manda os adivinhos ver que sonho que ele sonhou. Que ele não sabia nem o sonho dele. Que ele achava que os outros iam mentir para ele. Não, vocês têm que me dizer o que eu sonhei. E o que vai acontecer, qual é o discernimento? Você consegue ler a mente das outras pessoas? Não. E o rei diz: matem todos os sábios do reino. Sabe o que Daniel faz? Me permita que eu vou orar a Deus. Sabe como que Daniel venceu essa batalha, irmão Igor? Orando. Sabe como que Daniel discerniu o sonho? Orando. Se ele não orasse, o quê? Todos iriam ser mortos, até mesmo ele. Oséias 4:6, o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Você pode perecer
você pode perder batalhas, perder guerras, porque não se colocou em oração. Daniel venceu a guerra de um reino inteiro, orando. Não foi com a força do braço, não foi com a inteligência e com a sabedoria que ele tinha. Foi se conectando com Deus. E Deus o revelou o sonho, e o revelou o discernimento do sonho da estátua. Amém? Todo mundo está conseguindo compreender? É isso. A vida do crente não mudou. O evangelho continua o mesmo, puro e genuíno. Você vê o cenário de avivamento do ano de 1980, 1990, da Quadrangular, da Assembleia, da Universal, todas as igrejas expandindo, avançando. Mas sabe o que acontecia, meus irmãos? Quando você entrava da porta para dentro da igreja, quando você entrava, você não via pessoas de em pé. Sabe o que você via? Pessoas de joelho no chão, prostrado com o coração, prostrado com a mente, se humilhando a Deus. E aconteceu cenários de avivamento. Os irmãos venciam em oração as suas batalhas. E hoje o pessoal quer mudar, porque eu sou inteligente, porque eu estudei, então eu venço, eu prospero. Não. Se vence é quando você se humilha para Deus. E quando você sobe, os céus se abrem. Quando você for orar, depois dessa palavra, ore para Deus te preparar para as batalhas que vão vir, para as lutas que vão vir, para você se fortalecer. Os nossos olhos são como a gente olhasse a reta, mas não enxergasse além da curva. Quando você se conecta com Deus, Deus te dá olhos como de águias, que vê a visão além daquilo que você pode ver, além do que aquilo que você pode imaginar. Deus ainda revela, Deus ainda diz o que vai acontecer na sua vida. Todos os dias, basta você pedir para Ele: Deus, me mostre naquilo que eu tenho que me preparar. A estratégia da oração, todas são orações, só que a forma com que você ora muda. Não tem como você orar para Deus, Ele te dá prosperidade, se você tem que orar para Deus quebrar o mal. Ambas são orações. Eu posso orar para Deus quebrar os maus contra você, mas se você precisava, é que eu orasse para Deus te abençoar na área financeira. Entendeu o que eu quero dizer? Tem tipos de orações, tem tipos de formas de você orar. Não tem como você orar com a estratégia de ser abençoado na batalha espiritual. Não. Você tem que orar batalhando, reivindicando o poder da palavra de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Sabe por que Pedro negou Jesus 3 vezes? Uma, porque Jesus, quando Pedro quer se dizer que era o cara, Jesus disse: não, hoje mesmo tu me negará, Pedro. Mas você vai ver que aqui os discípulos estavam dormindo. Eles não se prepararam ao momento que Judas iria chegar, iria entregar Jesus. O único que se preparou foi o único que prevaleceu.
Conseguiu compreender? Aquele que se prepara, aquele que vence as suas guerras em oração, é o único que prevalece, é o único que mantém uma constância, que não desiste. Ferirei o pastor e as ovelhas se desgarrarão. Quando Jesus foi levado, foi o único que prevaleceu firme até o fim. Pedro nega Jesus, mas eles não entendiam desse princípio ainda. Sabe por que muitas vezes a gente está perdendo? Porque a gente não sabe de coisas que a gente tem que fazer. A partir de hoje, mude a sua estratégia. Qualquer coisa que você for fazer, coloque em oração. Muitos vão dizer é fanatismo. E eu vou dizer, é princípio de Jesus. Muitos vão dizer, você está louco, quer resolver tudo orando. Eu vou dizer, Jesus me ensinou desse jeito. Jesus fez dessa forma. Jesus ficou angustiado na oração. E quando passou naquele momento de açoites, naquele caminho até chegar na cruz do Calvário, a hora que estava com os braços estendidos na cruz do Calvário, ele já tinha sido fortalecido. Quando o ladrão vem zombar ele na cruz e dizer, tira-nos daqui. Quando muitos vão zombar ele naquela cruz, dando esponja com vinagre para Jesus. Quando muitos vão dizer, se tu és o rei dos judeus, tira-te daí mesmo e tira nós. Quieto, em silêncio, sem reclamar. A gente tem visto muitos crentes, amados, reclamam. A Bíblia diz, em tudo dai graças, no momento bom e no momento difícil. Em tudo dai graças, dai louvores a Deus. Sabe por que hoje em dia tem muitos pastores, muitos líderes que querem sair do ministério, que querem abandonar o ministério pastoral, o ministério da pregação da palavra, porque os crentes não estão sabendo lidar. Os crentes querem jogar toda a carga para o pastor, toda a carga para o irmão que prega, e querem dizer, lute por mim, e eu fico sentado olhando. Muitos pastores estão sobrecarregados pelo Brasil. O pastor tem que amar a ovelha, lógico. O pastor, ele dá a vida pela ovelha. Mas a ovelha, ela tem que seguir o caminho que o pastor destina. Jesus é o bom pastor. E ele instituiu pastores nessa terra que vão cuidar do povo. Mas o povo tem que saber andar no caminho certo. Amém? Não queira colocar o peso nos outros, que é você que tem que carregar. Não queira dar para mim o peso da tua batalha, que é você que tem que lutar. Quando Deus diz a Josué, Josué, atravesse o Jordão, marche 7 dias em volta da muralha de Jericó, e no 7º dia marche em 7 vezes, e depois da 7ª volta toque a trombeta, grite com todas as nossas forças, e a muralha cairá. Se Josué não marchasse, não atravessasse o Jordão, se Josué não isse ao combate, à guerra, eles não teriam vencido as muralhas de Jericó. Se você não ir à luta, como diria o pessoal, se você não ir para a oração, você não vai ganhar. Hoje a nossa luta não é como eles lutaram, o povo de Israel, que tiveram que marchar por volta da cidade e matar os seus inimigos. Não.
Hoje a nossa luta é no joelho no chão, é no jejum, é na oração. E aí venceremos. E aí teremos uma vida de sucesso. Jesus disse, a palavra de Deus diz, comereis o melhor dessa terra. Tu está comendo o melhor dessa terra? Eu ainda não. Porque tem princípios que eu tenho que aprender ainda. Tem coisas que eu tenho que fazer para mim comer o melhor dessa terra. Sofra, mas sofra na tua oração. Se angustie, mas se angustie na tua oração. A hora que chegar o momento, você vai saber resolver. Vai saber lidar. Um princípio sobre sabedoria. Sabedoria é você resolver problemas sem criar outros problemas. Um dos princípios sobre você vencer alguma coisa é você vencer aquilo por completo. Se você cortar uma árvore pela raiz, ela pode crescer novamente. Se você cortar ela e deixar a sua raiz ali, ela pode crescer novamente. Mas se você cavar ao redor dela, tirar toda a raiz, a árvore não cresce mais, porque você arrancou pela raiz. Sabe o que quer dizer? Muitos problemas você tem cortado somente um pedaço e não tem arrancado pela raiz do teu problema. E por isso que você diz, eu ando e nada dá certo. Com a nossa inteligência, a gente vai conseguir resolver problemas. Vai. Mas a gente vai conseguir resolver metade dele. E ele vai de novo surgir. Mas com a oração, você resolve o problema pela raiz. Você resolve por completo. Sábia é aquela pessoa que tem totalmente dependente de Deus. Tem um hino que vai cantar, ele vai dizer, acho que é do Alisson e da Neide, sou como uma criança de colo, que preciso do meu pai, que precisa da mãe. A gente tem que se tornar esse dependente de Deus. De tudo que você for fazer, é Deus. O que vai dizer a oração do Pai Nosso? Livra-nos de todo mal e não nos deixa cair em tentações. O que Jesus está dizendo? Se prepare antes, velho. Se prepare antes, meu queridão. A oração do Pai Nosso, ela está clara ali. Livra-nos de todo mal. Antes de acontecer, você já está pedindo o escape, o livramento. E não nos deixa cair em tentação. Antes, no teu presente, você está pedindo um livramento para um futuro. E na tua oração, você ora para você vencer agora. Você saber as estratégias, você se fortalecer. Quando você chega lá, é só consequência daquilo que você já sabe. Porque Deus ministrou no teu coração. Quando você coloca o celular na tomada, ele carrega. Quando você se conecta com Deus, ele ministra no teu coração. Ele vai te dando as estratégias. Ele vai te falando, você tem que fazer desse jeito e desse jeito. Enquanto você ora, o teu inimigo, ele não te vence. Enquanto você ora, o teu inimigo, ele não vai poder te vencer. Orando. Tem outra maneira. A vida do crente é orar, jejuar, meditar na palavra. O evangelho é puro e simples. E a batalha espiritual, amados, é muito real. A irmã, ela pode contar para vocês, a irmã Patrícia, esse dia ela me falou, não é verdade, irmã? Que ela não conseguia vir na igreja. Cada vez que ela ia vir na igreja, o que acontecia, irmã? Acontecia coisas e não deixava ela vir. Acontecia coisas com o familiar, com dor no familiar. Quantas vezes o pai, a mãe, nós, chegava a gente lá em casa no horários do culto. Por quê?
há uma barreira. Quantas vezes o Cláudio, a Alessandra, chegou pessoas na tua casa e você não pôde vir no culto? Quantas vezes furou um pneu, estragou um carro, deu uma briga no trânsito ali, envolveu você? Resistência maligna. O inimigo não quer que você venha aqui, o inimigo não quer que você ore, não quer que você jejue. E por isso, ele coloca resistência. Porque ele quer que você desista. Eu tenho um testemunho para contar para vocês. Toda vez que a gente vai deitar, a gente vai orar. Lá em casa, eu, o pai, a mãe, o Gugu. Sabe o que acontece? O Scooby está calmo. O cachorrinho. Os cachorros estão quietos. A gente se coloca para orar, dobrar o joelho, sabe o que acontece? Os cachorros ficam loucos. Ficam loucos, como está agora. Por quê? O inimigo não quer que eu passe esse conhecimento para vocês. Porque eu passando isso, vocês vencem ele. Vocês se sujeitam a Deus. Vocês se humilham a Deus e vencem. Ele não quer que você vença. Mas eu vou falar. Toda vez que a gente se coloca em oração, o inimigo, ele resiste. Ele coloca distrações. Muitas vezes você está orando, começa a pessoa a te mandar mensagem ou te ligar. Por quê? O inimigo não quer. Ou pessoas chegam na tua casa do nada, nunca aparece. Você diz, hoje eu vou ficar a tarde inteira orando. Isso não aconteceu com você? Chegam pessoas na tua casa. Por quê? O inimigo vê que você vai se colocar na presença. Ele vê, ele está ao teu redor. Ele não é cego. Ele vê o que você está fazendo. Várias vezes, amados, acontece isso. Mas uma coisa que eu aprendi é repreender isso com a voz alta. Eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. Todo atrapalho, todo mal. Uma das coisas que a gente tem aprendido, amados, é você pedir para Deus acampar com seus anjos ao seu redor. Para Deus cercar o ambiente onde você está. Para Deus te cercar com os anjos. Para Deus te cercar. Para Deus te proteger do mal. Uma das coisas que eu não tenho visto agora, mas resistência do inimigo, é nisso. Por quê? Quando eu aprendi, eu parei de sofrer. Antes de eu fazer qualquer coisa, de manhã, o que eu já faço? Eu já falo com Deus, já peço para Ele esse revestimento, os anjos me cercando. Amém? Deus me protegendo. Peça para Deus cercar a tua casa com anjos, com muralhas de fogo onde o espírito satânico não passa, porque viagem astral é verdade. Quem estuda sobre batalha espiritual sabe. Para que demônios não entrem na sua casa, porque demônios eles atravessam parede, eles não precisam de a porta estar aberta, da janela estar aberta, não, eles atravessam. Porém, se tiver os anjos de Deus ao redor, eles não passam. Muitas vezes na sua casa tem brigas que acontecem do nada. Você fica angustiado do nada. Você fica mal do nada. Sabe por quê? Influência maligna. Muitas vezes eu tenho visto isso nas casas que a gente vai. Muitas vezes no próprio lar da gente, até a gente aprender. Acontecia de eu estar na casa do vô, de uma hora para outra começava brigas, começava isso, começava aquilo. Quando eu aprendi em pedir para Deus deixar os anjos e repreender aquele mal, dizer, todo mal seja repreendido e que Deus passe com os anjos aqui e arranque todo o espírito maligno, todo demônio, o que acontece? Não dá mais isso. Porque eu perecia enquanto eu estava mal, enquanto eu não conhecia, enquanto eu não tinha o conhecimento. Quando a partir do momento que eu tive o conhecimento, o que aconteceu? Eu não pereci mais. Há um testemunho de um pastor, tem o irmão Igor que me contou uma vez,
num pastor muito conhecido pelo Brasil, já o pastor Anderson Silva, homem de Deus. Ele disse que num dia ele teve uma visão, se eu não me engano, né? Uma visão que ele via os demônios fora da casa dele. Ele perguntava para Deus, mas por que eles não podem entrar para cá? Aí Deus fez ele lembrar. Lembra que você sempre me pede para mim levantar muralhas em volta da tua casa? Para mim levantar muralhas onde o mal não pode passar? Lembro. Por isso que eles não podem passar. Porque você me pediu a proteção. Quando você aprende a pedir para Deus as coisas certas, que vão fazer com que você vença, você não sofre da maneira que tem que sofrer. Claro, você vai ter que sofrer muitas vezes, mas você sofre menos. Amém? O mundo espiritual, não despreze. Não despreze o mundo espiritual. Várias vezes acontece várias coisas. Já teve aquele momento onde você parece que é acarcado na cama? Parece que vem algo e te acarca. O mundo espiritual reflete no mundo físico. O mundo espiritual foi antes do que nós. Há demônios que querem vir nos matar. Todo momento. Só basta a gente dar uma brecha. Mas quando a gente aprende a pedir para Deus cercar o ambiente, a pedir para Deus nos proteger, a vencer orando, você já não sofre dessa maneira. O inimigo, ele vem em sonhos, ele vem te acarcar, ele vem em pesadelos, vem. Muitos saíram do evangelho por causa de visões, de sonhos, que foi o próprio Satanás que deu. Criaram seitas satânicas e malignas. Não se engane, Satanás. Saiba que ele é um dos maiores estudiosos. É o maior estudioso. Ele está desde o princípio. Ele sabe desde Adão até a nossa geração. Ele estudou tudo. Mas porém, Deus, ele é poderoso. E Deus pode nos livrar. Com nossa própria mente, com nossa própria força do nosso braço, a gente não vence o maligno. Pode ser o demônio mais fraco. Não vence. Não ache que você vence, que você perde. Quem não está em constância oração e não está firme com Deus, não vence. O inimigo te vence e dá risada. Há uma passagem da Bíblia que certas pessoas foram expulsar demônios e disseram: eu te expulso em nome de Jesus, que Paulo prega. O demônio vem e deu uma coça naqueles homens. Por quê? Quiseram vencer com o quê? Com a inteligência, com a força do braço. Não vence. Certa vez, eu estou contando esses testemunhos para você ver que é real. Eu recebi um convite para orar na casa de uma pessoa. E naquele convite era para me orar, que ela estava com sono mau, estava perturbada. Muitas vezes os familiares falavam que manifestava demônio. E tá, amém, eu vou. Mas sabe o que eu fiz? Fui por oração, fui por jejum. Jesus, ele disse: tem certas castas de demônios que só sai com jejum e com oração. Por isso que os discípulos, na passagem bíblica, não conseguiram expulsar os demônios, porque tem demônio que só sai com jejum e com oração. Amém? Naquele momento, quando eu recebi o convite, que era para mim ir lá na casa dela orar, da pessoa, orar, joelho no chão, já comecei um jejum, fui guerrear, já fui pedir para Deus enviar os anjos, já fui pedir para Deus cercar aquele ambiente, lá da pessoa que eu ia ir, já pedi para Deus. Quando eu cheguei lá, papo vem, papo vai, a gente conversando, a pessoa começa a me mostrar a casa. Eu olho na casa, do meu jeitão que eu sou,
bem calmo, bem tranquilo. Beleza. Olhando a casa. No momento que ela mostrou um quarto, mostrou outro quarto. Quando chegou no quarto da pessoa, ela falou: não consigo dormir, eu fico perturbada, parece que eu vejo coisas, eu vejo vultos. A hora que eu comecei a orar, olhe bem, a hora que eu comecei a orar, o espírito demoníaco manifestou na pessoa. O demônio manifestou na pessoa. Aquele demônio manifestado nela veio e me avançou e pegou na minha barba. Eu falei: se você puder tocar naquele que está comigo, você pode me tocar. Naquele momento o demônio correu para trás, manifestado na pessoa, e começou a dar gargalhadas, começou a gritar. Quem já viu manifestação de demônio sabe como é. A mãe chega na porta, ela foi para perto da mãe. A mãe disse: sangue de Jesus tem poder. O demônio já recuou, a pessoa já recuou. Quando eu disse: anjos do Senhor, acorrente e amarre esses demônios, na hora a pessoa caiu com os braços para trás, de joelho. Os anjos, eles são conservos nossos. Eles estão para nos servir, para nos ajudar, segundo a palavra de Deus. Quando eu falei para os anjos acorrentar, acorrentaram aquele demônio manifestado no corpo da pessoa, caiu de joelho. E o demônio começou a falar. Eu fiz uma macumba para ela. Falei: não quero saber. Sai, em nome de Jesus Cristo. Saiu. Certas castas de demônios só saem com jejum e oração. Certos problemas você só vai vencer na sua vida quando jejuar, quando orar. Certos atrapalhos, certas barreiras na sua vida, você só vai vencer quando você orar, quando você jejuar. Certa vez a gente recebe um convite para ir na casa de um amigo do Igor. Um domingo de tarde, um dia que a gente podia descansar. A gente: não, vamos. Antes da gente for lá, eu fui para o meu quarto e fui orar. E naquele momento eu tive uma visão e pedi para Deus: Deus, desce com seus anjos e sela aquele lugar. Quando eu pedi isso para Deus, eu via anjos descendo do céu e se colocando ao redor da casa daquela pessoa e acorrentando todo o mal que estava lá. Anjos, eu vi anjos na visão. Anjos ao redor da casa acorrentando todo o mal. E já estando lá antes de nós chegar. Deus chega antes de você chegar no lugar. Deus chega antes das suas batalhas, das suas guerras. Por isso você vence. E quando a gente chegou naquele lugar, estava um clima triste, desagradável, mas Deus já tinha feito e já estava fazendo a obra. A gente começou a cantar louvores, o irmão Igor é testemunho, o pastor Fernando também. A gente começou a cantar, a gente começou a orar, a conversar. Aconteceu no momento que o pastor Fernando foi orar, a pessoa manifestou. Na hora que ela manifestou, ela caiu. Ela voltou, perdoou. A pessoa era desviada. Na mesma hora que o demônio saiu dela, o Espírito Santo veio e encheu ela e ela começou a falar em novas línguas. Por quê? Preparação antes de chegar na batalha. Sabe por que aconteceu isso? Foi um dos fatos que raras vezes você vai ver isso, de uma pessoa manifestar demônio, o demônio é expulso e a pessoa é cheia do Espírito Santo novamente. É quase raro você ver isso. Mas quando há uma preparação antes, quando Deus me mostrou aquela visão que eu vi os anjos acorrentando, até comentei com eles e falei, eu vi isso e vi aquilo. Foi algo sobrenatural, o irmão Igor depois pode contar para vocês. Foi algo que marcou a gente assim, que muitas vezes na igreja a gente não vê, mas quando a gente cumpre o ID a gente vê. Mas por quê? A gente foi orar antes. Eu fui orar antes. Amém? É desse jeito que você vai vencer as tuas batalhas. Eu estou falando das minhas, mas as tuas podem ser em qualquer área da sua vida. Não é somente quando você for orar para uma pessoa. É na tua área financeira, na tua área sentimental, na tua área com a tua família, com teus filhos, com teu estresse. Amém? Fique de pé aquele que pode.
Eu quero estar chamando o irmão Igor e o Gugu. Pode abaixar o fundo. Em nome de Jesus, para a gente estar orando. E nesse momento, depois dessa palavra, que não seja somente um discurso ou experiências minhas, mas que você depois de sair daqui, pratique o que eu disse. Que você vencerá as suas batalhas. Que você vencerá tudo, aquilo que você quer, aquilo que não estava dando errado, dá certo. Eu te digo, desça em humilhação, desça em oração, os céus fechados, nada dando certo, desça. Sabe o que é descer? Se humilhar, orar. E quando você sobe, os céus se abrem para a sua vida. E céus e terra cooperam para o seu bem. Feche seus olhos, curva a sua cabeça e seu coração. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, lhe pedimos que o Senhor vivifique a sua palavra em nossos corações. Que o Senhor, nesse momento, ó Deus, venha, ó Pai, nos fortalecendo nesse momento de oração. Porque sabemos que os dias são maus e os dias são difíceis. Então, Deus, nesse momento, ó Pai, nós lhe pedimos que essa palavra não seja somente um discurso ou experiências que a gente passou ao decorrer da caminhada, mas que essa palavra possa dar frutos com perfeição e com abundância. E para que a gente possa vencer todos os maus que vêm sobre nós. Nos ensina, Senhor, a cada dia mais e nos leva um elo de intimidade e de relacionamento contigo. Queremos ser dependentes de Ti, assim como uma criança de colo é dependente de sua mãe para tudo. Queremos ser dependentes do Senhor para tudo. E queremos estar conectados com o Senhor, que é o Senhor da vida, o Senhor da existência. Em nome de Jesus, Senhor, nós repreendemos todo o mal que luta com o Teu povo. Toda enfermidade, angústia, opressão é repreendida, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos toda sorte de paz, todos os bens sobre os Teus servos, toda a paz, a longanimidade, aleluias, a prosperidade declaramos sobre a Tua igreja, Senhor. Vai liberando dons nessa noite sobre aleluia, sobre a Tua igreja, Senhor. Libera dons de interpretação de línguas, dons de variedade de línguas, Senhor, em nome de Jesus. Dom de visão, dom de revelação, Senhor, em nome de Jesus. Enche os Teus servos, cada um que está aqui, com o Teu Espírito Santo, com a Tua graça e com o Teu amor. Aquele que não tem o Espírito Santo, diga: vem morar em mim, Espírito Santo. Aquele que não tem, peça um renovo. A Bíblia diz que Jesus está à porta e bate. Se você abrir, Ele entra. Diga: Senhor Jesus, vem morar em mim com o Teu Espírito Santo. E a partir do momento que o Espírito Santo vem, Ele te ensina, aleluias, a combater e a viver nesse mundo de iniquidade, de perdição. Senhor, nós oramos e lhe pedimos: levanta mais serveiros para a Tua obra. Levanta mais homens e mulheres cheios de Deus. Mulheres e homens que não vão se importar com as coisas desse mundo. Homens cheios do Teu Espírito que vão pregar e ministrar o Teu Evangelho. Pessoas em nome de Jesus, ó Pai, levanta mais pessoas. Nós oramos e decretamos sobre o Brasil, sobre a cidade de Lages, as bênçãos, as vitórias em nome de Jesus, e declaramos que todo o mal caia por terra, que todo principado e potestade, todos os domínios das trevas caiam por terra, toda atuação maligna caia por terra em nome de Jesus. Nós concordamos, como diz a Tua palavra em Mateus 18, que se dois concordar acerca de qualquer coisa, será feito por Ti. Nós concordamos com a bênção, com a restauração, com o mal sendo quebrado sobre a nossa vida, sobre a nossa nação, aleluia, e sobre o nosso ministério. Em nome de Jesus, ó Pai, vivifica essa palavra em nossos corações e nos convence, Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo. E nos mantém mais um dia de pé na Tua presença, nesse dia que se acaba. Mais um dia de vitória e de conquista. Que amanhã seja mais um dia de vitória e de conquista. E que a gente possa aprender com os nossos erros. É isso que Ele pediu, Senhor. Mais um dia na Tua santa e gloriosa presença. Em nome de Jesus, Senhor, recebe o nosso louvor e a nossa adoração nesse momento. Pode ficar à vontade, mas adore o nome de Jesus. Você está à vontade na casa do Pai. Há um lugar entre os querubins na arca. Neste lugar Tua presença é manifesta. E para este lugar eu não levo nada, somente eu e você.
há um lugar entre os querubins na arca. Neste lugar, tua presença é manifesta, e para este lugar eu não levo nada, somente eu e você. Neste lugar não há críticas e aplausos. Neste lugar eu descanso em seus braços, e não há lugar para a glória de homens, só para a glória do Pai. Aleluia. E quando eu fecho a porta do meu quarto, eu abro a porta do meu coração e expresso a ti todo o meu amor em adoração. E quando eu fecho a porta do meu quarto, eu abro a porta do meu coração e expresso a ti todo o meu amor em adoração.